Bem-vindos à MF3 Escola de Filosofia, sequência dos nossos vídeos sobre filosofia antiga. Hoje falo sobre Anaxímenes, foi discípulo de Anaximandro, portanto também ali da Grécia, chamada Jônia, que era colônia grega, hoje seria a Turquia. É uma cidade de região muito turística entre Mileto e Éfeso. É uma região cultural, arquitetônica, com sítios históricos arquitetônicos que é muito visitada nos dias de hoje. Situado então essa referência, tanto Mileto, aliás Mileto e Éfeso na Turquia e depois Samos numa ilha grega, será a origem de grandes filósofos, sendo Samos a terra de Pitágoras. Falando de Anaxímenes, discípulo, portanto, de Anaximandro, ele avança na ideia de que há um princípio, sim, na realidade, mas ele propõe que esse princípio seja o ar. E talvez pela primeira vez, uma coisa importantíssima de Anaxímenes é a introdução ou a tentativa e o avanço de explicar como que as coisas saem de um estado para o outro. Portanto, ao dizer que o ar seria o princípio, ele produz uma explicação de que o ar, quando condensa, se transforma em água, algo que é válido até hoje, e depois, ainda em outro estágio de condensação, viraria terra, e quando ele esquenta, ele viraria fogo. Então se tenta produzir uma explicação de um princípio e de como esse princípio se transforma em várias coisas. Parece muito simples, como eu já disse em outro vídeo, mas essas pequenas coisas simples é que foram fazendo parte de uma longa tradição e chega até os nossos dias. De certa maneira, por exemplo, esse conceito de dinâmica entre os elementos, que é um desafio pensar como é que uma coisa vira outra, está na base do conhecimento de química, por exemplo, ou de um tema que nós produzimos também algumas reflexões sobre a alquimia. A alquimia trabalhou muito com essa ideia de transmutação dos elementos. Portanto, qualquer noção geral que a gente tenha de alquimia, nós conseguimos perceber esta ideia desta área de conhecimento. Obviamente que a alquimia ela vira a química contemporânea, a qual conhecemos pouca coisa, não é da nossa área de conhecimento, mas em termos de história das ciências a gente consegue reconstruir esse processo. E uma outra grande perspectiva que nós aí temos uma aproximação e interesse é exatamente a alquimia na perspectiva que Carl Gustav Jung abordou como maneira de lermos também o psiquismo humano, a alma humana. Lembrando que lá no início da Grécia, a ideia de ar, ela também, digamos assim, comportava a reflexão sobre a alma, do que seria composto a alma e como que a alma humana, por exemplo, se relaciona com o corpo. Este é um outro tema que ganha também contorno dentro da filosofia e que Anaxímenes, com esta ideia de explicar como é que o ar se transforma em outras partes, constitui aí uma referência importante para nós na história da filosofia e do conhecimento ocidental no geral. Todas essas preleções introdutórias, mas extremamente introdutórias, sobre filosofia antiga, elas estão em perspectiva de nós compreendermos temas contemporâneos. A justificativa maior desta série de vídeos é justamente, com muita frequência as pessoas nos chegam até hoje querendo saber sobre a alquimia, mesmo no caso aplicado à psicologia junguiana, por exemplo. E aí falta-nos conhecer um pouco mais esses primeiros filósofos, que exatamente é a forma de compreender este legado reflexológico contemporâneo sobre, por exemplo, a psicologia analítica do Jung, por exemplo, num caso mais direto. Para aqueles cientistas que se interessam, obviamente, especificamente pela química, por exemplo, ou por outras áreas de extração de medicamento, como a aspargiria, aí percorre-se um outro caminho que nesses vídeos eu não vou dar tanta atenção, até porque não é a nossa área de conhecimento e nós temos aí um limite do que a gente conhece. Para hoje ficamos aqui. Anaxímenes, com a ideia de dinâmica entre os elementos, é uma primeira tentativa de explicar como que as coisas se interagem. A validade do conhecimento dele, portanto, ainda é muito presente em nossos dias, e revisitar este texto, que aqui eu dei um resumo, e aprofundar a temática que ele apresenta, relacionando com os dias de hoje, é uma grande chave, um grande avanço no conhecimento que nós fazemos em curso superior, em História das Ciências, e é fundamental para o conhecimento contemporâneo. Forte abraço, muito obrigado, até um próximo vídeo aula.